Que assim seja. Bom dia a todos mais uma vez. Nós vamos então, aqueles que se sentirem à vontade, fechando os nossos olhos, buscando sentir toda a paz, toda a harmonia, que se fazem presentes em nossos ambientes e no ambiente espiritual desta casa, que nos une e nos fortalece neste momento, onde nós vamos sentindo toda a paz necessária. Vamos buscando nos ligar ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, este companheiro amigo de todas as horas, a quem agradecemos o carinho, o amparo e a inspiração. Saudemos carinhosamente a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, sentindo que ela nos cobre com seu imenso amor, com a sua ternura, nos recebe em seus braços e nós agradecemos a essa doce mãe pelo seu carinho maternal, rogando a ela que nos conduza à presença de Jesus, o nosso Mestre. E a Jesus nós agradecemos por tudo que faz, por tudo que já fez por cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu imenso amor, pelo teu evangelho bendito, que ilumina a nossa caminhada. E nesta manhã, que o teu imenso amor envolva os nossos corações, para que estejamos receptivos às reflexões que nos serão propostas. E por misericórdia, conduza a nossa prece até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos nesta manhã e com o coração repleto de gratidão. Nós te entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa estar conosco, nos iluminando e amparando durante a nossa vida, nossa jornada aqui neste planeta. E nós vamos nesta manhã com a proposta de refletirmos um pouquinho sobre as enfermidades em nossas vidas. As enfermidades causam, muitas vezes, na maioria de nós, muito temor. E não é raro pensarmos nas enfermidades como um dano que tem origem no corpo físico. Muitas vezes a gente pensa na doença instalada no corpo físico e trata, muitas vezes, ela somente neste nível, que é o nível material. Mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a origem dessa doença. E a gente começa recorrendo a Emmanuel. Ele nos afirma no livro Vinha de Luz que são raras as enfermidades que não possuem interferências psíquicas, que a maioria das doenças procedem da alma, das profundezas do ser. Para que a gente possa entender um pouco essa afirmação, a gente precisa pensar também na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 27, que Kardec pergunta assim aos espíritos, existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem que sim, e que acima de tudo existe Deus, que é o Criador, o Pai de todas as coisas. E aí os espíritos continuam a resposta, e eles afirmam, eu resumi bem a resposta, que era um pouco extensa, eles afirmam que o espírito exerce a ação sobre a matéria através do fluido universal. E aí é o ponto que a gente quer abordar,
que é a ação do espírito sobre o corpo que ele ocupa, que reflete o que? A sua vida. O corpo, ele reflete a vida íntima, a vida do espírito. O espírito plasma ou cria de acordo com o seu sentir, trazendo as condições felizes ou não que lhe vibram na alma e que favorecem os estados de saúde ou de doença. Hipócrates, um filósofo da antiguidade, considerado o pai da medicina, já há muitos milênios, falava que não existem doenças, que na verdade só existem doentes. E segundo ele, se a doença não encontrar condições, se ela não encontrar uma abertura em nós, ela não se manifesta. É como se estivesse ali adormecida. Quando encontra as condições favoráveis, ela se instala. E isso, essa afirmativa, ela é retomada atualmente pela Organização Mundial de Saúde, que conceitua a saúde como harmonia entre três fatores essenciais, que é o bem-estar psíquico, o equilíbrio orgânico e a satisfação econômica. Então, a união desses três fatores contribuem para a situação saudável do indivíduo. Ou seja, a ausência de doença não é necessariamente a regularidade das funções do corpo, mas, sobretudo, é a interação entre a mente e o corpo. Uma prova disso é que muitos têm algumas vezes células que podem se tornar doentes, elas podem se manifestar ou não, manifestar a doença. Né? Por exemplo, as células cancerígenas. Às vezes a pessoa tem a célula no organismo e ela não vai desenvolver a doença. E também alguns indivíduos que têm a grande capacidade, através de uma vida saudável, de positivismo, de coisas, de atos saudáveis, de aumentar a sua imunidade e a sua resistência. Então, muitas vezes, a manifestação da doença, ela vai estar ligada aos nossos débitos do passado, mas dependendo sempre das atitudes que nós tomamos nessa atual encarnação. Quando nós nos modificamos, muitas vezes elas não chegam a se manifestar. Então, segundo esse princípio, saúde não significa simplesmente ausência de doença, porque a pessoa pode estar aparentemente saudável, mas com uma doença que está se instalando, está de certa forma presente, podendo se manifestar a qualquer momento. Então, o que pode contribuir para que a doença se manifeste? Existem muitas pessoas que se tornam doentes por causa das emoções negativas, por exemplo. Elas alimentam sentimentos de culpa, sentimentos de mágoa, ansiedades, medos. Por isso que muitos afirmam que atualmente nós vivemos uma sociedade que é doente. A cada dia percebemos o desajuste emocional. E a gente observa isso no grande caso de pessoas doentes, os surtos que têm acontecido, as epidemias. Então, é muito importante a gente ter sempre na nossa mente que a doença não é um castigo de Deus e não é uma punição. O grande papel das enfermidades é mostrar que existe alguma coisa de errada, que existe algum desequilíbrio, ou seja, algo que não está indo bem. A doença, ela nos mostra a fragilidade do corpo, nos convida a refletir sobre a causa que desencadeou aquela enfermidade. E também nos proporciona a oportunidade de aprender a administrar aquilo que nós chamamos de fenômenos existenciais, a vida. Então é importante tentar descobrir a verdadeira causa. Para que nós adoecemos? Veja bem, não é por quê, é para quê. O que me levou a adoecer? Qual é a atitude, o sentimento, o pensamento ou mesmo o hábito que tem me levado a essa situação? O que é preciso mudar? Às vezes pode ser inclusive uma necessidade emocional, uma atenção, um cuidado especial para consigo mesmo.
Porque é muito importante nós pensarmos também na necessidade de cuidar de nós mesmos, de nos amar, o alto amor. Foi por isso que Jesus falou amar o próximo como a si mesmo, ou seja, nós temos que amar o próximo, mas também temos que nos amar. Nós precisamos cuidar de nós, estarmos atentos às nossas necessidades. Quantas vezes muitos de nós agimos como se fôssemos de ferro, como se a gente não fosse adoecer nunca. A gente vai cuidando de todos ao nosso redor, abraçamos a necessidade do outro e esquecemos de nós. Aí a doença chega. Ela chega convidando aquela pessoa a cumprir o ensinamento de Jesus. Ame o outro, mas ame você primeiro. Porque eu não posso dar o que eu não tenho. A doença, então, nos convida a mudança de atitudes também. Seja de pensamentos, seja de sentimentos. Precisa haver alguma mudança de rumo. Ela nos leva a refletir que os caminhos que nós estamos percorrendo podem não estar muito adequados. Que nós precisamos mudar os caminhos, fazer outras escolhas e buscar mantermos firmes neste novo propósito. O próprio Jesus destacou isso. Porque ao curar as pessoas, muitas vezes ele dizia assim: vai e não peques mais. Mostrando que muitas vezes as doenças estão associadas aos nossos erros, às nossas atitudes negativas, aquilo que a gente tem permanecido, que a gente tem feito. Por isso que para a cura é necessário também que haja essa mudança de atitude associada com a firmeza de propósito. Tem inclusive uma historinha que mostra isso, que está lá no livro Pai Nosso, Psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Meimei. O título é O Efeito da Cólera. Nessa história, conta-se que um senhor já muito idoso foi procurar Jesus na casa de Simão Pedro. E ele estava com a sua alma muito torturada, porque ele tinha muitos remorsos. Ele, através da sua autoridade, havia feito muitas pessoas sofrerem por seus excessos autoritários. E ele chegou ali enfermo, aflito, perturbado, e os médicos não achavam mais a solução para o caso dele. E Jesus, então, sentindo compaixão por ele, orou e o curou. E ainda recomendou: vai em paz e não peques mais. Ou seja, mude o rumo. E no mesmo momento, ele ficou livre de todo o mal que estava sentindo. Se sentiu outra pessoa. Saiu dali muito alegre, muito feliz. E quando ele estava saindo, alguém pisou no pé dele. E o pé dele tinha um calo. E naquele mesmo momento ele ficou extremamente irritado. E ele estava carregando uma bengala que ele estava usando antes, ele pegou a bengala e começou a bater na pessoa, a gritar. E depois daquele acesso de cólera, ele percebeu que todas as suas dores haviam voltado. Tudo aquilo que ele estava sentindo antes tinha retornado. Então, para a gente concluir que aquilo que ele estava sentindo, aquele sofrimento, era efeito das próprias atitudes negativas dele. E quantos de nós também, depois de um acesso de cólera, de muita raiva, às vezes não passamos a sentir uma dor de cabeça, uma dor no estômago. E quando isso passa a ser constante, acaba desenvolvendo uma gastrite. Ou seja, as nossas atitudes vão afetando o nosso organismo. Por isso é que é necessário essa mudança de atitude. E não só as atitudes, mas também os pensamentos e os sentimentos, porque são eles que intoxicam todo o nosso ser. A pessoa que cultiva sempre pensamentos e sentimentos negativos é como se ela lançasse um monte de vibrações negativas em si próprio. Da mesma forma, as preocupações em excesso. Às vezes eu não tenho como resolver aquilo, mas eu vou me angustiando, eu vou me desinquietando, eu vou tendo uma preocupação com algo que eu não tenho solução e vou enchendo o meu organismo
de vibrações, de energias negativas, que posteriormente pode trazer uma enfermidade para o meu corpo físico. A medicina atualmente, através da área chamada de medicina psicossomática, mostra essa influência que o nosso estado mental, nosso estado emocional tem sobre o nosso organismo. Já é um estudo hoje em andamento que traz essas provas. Então, nós somos escultores de nosso destino em todas as suas formas. E é bom a gente pensar que as dificuldades da vida, os desafios que nós encontramos no dia a dia, são recursos de evolução e que jamais devem se tornar veículos de desajuste para o nosso corpo. Devemos guardar a paz, o entendimento, a benevolência, enfim, o equilíbrio espiritual. Este equilíbrio que a gente busca, ele constitui uma postura medicamentosa, que ela é ideal para o tratamento preventivo no combate à enfermidade física e espiritual. Auxiliamos muito os nossos pensamentos e sentimentos quando? Quando é que a gente consegue esse medicamento preventivo? Quando é que a gente auxilia o nosso corpo antes da doença se instalar? Fazendo o que Jesus nos ensinou, vigiando os nossos pensamentos. A gente auxilia quando a gente vigia quais notícias permitimos dar entrada em nossa mente. Com que eu me associo mais durante o dia? As boas notícias ou as más notícias? Quais delas têm maior influência sobre o meu dia a dia? Quais são as leituras que eu tenho feito? Uma leitura edificante, ela nos auxilia a ter bons pensamentos. Uma música que acalma, que traz serenidade quando estamos mais agitados. O Evangelho de Jesus, que nos direciona, como foi dito na prece. O Evangelho é uma proposta de luz para iluminar a nossa caminhada. E ele nos auxilia para que a gente possa continuar nessa tentativa de evolução, nessa busca pela nossa evolução. O Evangelho a gente lê, estuda, busca assimilar e colocar em prática aquilo que nós já damos conta de colocar, porque muitas coisas a gente já consegue. Nós podemos também auxiliar mentalmente as nossas células. Podemos emitir pensamentos de saúde. Não disse que pensamentos negativos a gente enche de energias negativas o nosso corpo? O contrário também. O pensamento positivo, o pensamento de uma célula saudável, de um organismo funcionando bem, ele vai emitir energias positivas e boas. Então, vamos emitir vibrações mentais para as nossas células com pensamentos de saúde, de confiança, ou seja, mentalizando que elas estão funcionando perfeitamente. Isso é outra coisa que Jesus sempre falava quando ele curava. Que ele dizia assim, ó, a tua fé te curou, ou seja, a pessoa precisa acreditar que ela pode ser curada. E nós mesmos temos em nós essa potencialidade. Precisamos refletir também que a doença, ela não se instala de uma hora para outra, ela tem um período para instalação. Vai adoecendo aos poucos. E muitas vezes nós queremos ficar curados imediatamente, de uma forma instantânea, quando na verdade, pelo que nós refletimos aqui, é um processo. É preciso uma conscientização, eu preciso me conscientizar do que não está funcionando bem, daquilo que não está adequado. A partir da conscientização, eu preciso buscar fazer a mudança para que a cura possa ocorrer e manter o posicionamento. Então, muitas vezes, nós precisamos mudar o foco dos nossos pensamentos, o foco dos nossos sentimentos, o foco das nossas atitudes. A cura, ela vai exigir sempre do necessitado a decisão, o desejo, a vontade de melhorar, de se corrigir. Então, como nós dissemos, muitas vezes a causa da doença está em nós mesmos. Então, nós não devemos esquecer que as doenças são resultado das imperfeições
do espírito, daquilo que nós chamamos de defeitos morais. Quantas pessoas ficam com doença por conta de ciúme, doentes por causa da irritação, doença por inveja, por ver a outra pessoa sobressaindo, e aí a pessoa se sente extremamente ofendida por causa do orgulho, e aí passa a acalentar mágoas, ressentimentos, ou seja, os problemas, eles às vezes começam sutis, e por não perdoar, por a gente guardar aqueles ressentimentos, por a gente guardar a raiva, por a gente guardar o ciúme, vai aumentando e se instalando em nosso corpo físico. E muitas vezes também as doenças são resultado dos vícios que a gente acalenta, dos excessos. Então, por exemplo, uma pessoa que come muito, uma pessoa que faz uso do fumo, cedo ou tarde o organismo cobra desta pessoa essa atitude. Mas vai para além, né? Não são só esses vícios, são vários outros vícios que muitas vezes a gente acumula. São hábitos, né? O hábito do jogo, que às vezes a pessoa perde o dinheiro todo. Quantas famílias a gente vê completamente desintegradas por causa desses excessos. Então é sempre bom a gente se observar. Quais têm sido os meus hábitos? O que eu tenho feito constantemente? A partir daí, vigiando os nossos sentimentos, os nossos hábitos, as nossas emoções, nós vamos então trabalhar pela cura de nós mesmos, do nosso organismo físico. Se a enfermidade se instalar, ou caso ela já esteja presente em nossas vidas, é muito importante que nós aprendamos também a lidar com ela. Quando Jesus falou no seu evangelho, bem-aventurados aflitos, ele estava nos chamando a atenção de que é necessário aprender a sofrer sem revolta, buscando nos resignar, mas também lutando pela melhora, pelo bem-estar e pela felicidade. Então, façamos de tudo para mudarmos, observarmos, vigiarmos antes da enfermidade se instalar. E caso ela já esteja instalada, tenhamos um olhar de aceitação, de amor e ainda assim de procurar aquilo que pode ser alterado neste momento, para que a gente possa conseguir a cura das nossas enfermidades. E para que a gente possa refletir um pouco mais. Lembremos sempre que a cura, para que ela aconteça, é essencial um reajustamento íntimo. Que Jesus nos fortaleça sempre na busca desse reajustamento. E assim, mais uma vez, nós convidamos todos para fechar os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, e vamos agradecendo aos amigos espirituais pelo carinho e amparo, agradecendo a Jesus pelo seu imenso amor e retirando de nós os nossos melhores sentimentos, as nossas energias positivas, o nosso desejo de amor, de paz e de saúde, entregando ao plano maior, para que seja conduzido para todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrando por todos os lares deste planeta, vibrando por todos os leitos de dor, por todos aqueles que se encontram enfermos, hospitalizados, necessitados neste momento de uma reorganização física, mental e espiritual. Vamos vibrando por nossos familiares, desejando a eles saúde, paz e harmonia. Vamos vibrando intenso amor por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Vamos deixando vibrações de amor em aberto para que sejam conduzidos onde houver maior necessidade neste momento. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos dando por encerrada a nossa preleção desta manhã, dando graças a Deus e que assim seja.